Fala pessoal, boa noite. A gente já está começando a nossa live aqui. Só vou virar um pouco de costas porque eu vou replicar ela pro YouTube agora. Espera aí. Está replicando a live pro YouTube. E espero só um pouco da paciência de vocês. Fala pessoal, boa noite. Ó, o Marcos já tá aí já, ó. Espera aí. Fala Marcos. E Christian, boa Tá noite. me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Opa, tranquilo. Também estou te ouvindo aqui. Tô só replicando a live pro YouTube aqui, para ver como é que vai ficar. Ah, show de bola, tô transmitindo. Aí, ó. Fala, Marcos. Já tá no YouTube já. Show. Show de bola. Tem um pessoal entrando aí. Vamos dar um tempinho para eles entrar, né? Sim, acho que falta um minuto ainda, né? Uns 2 minutos. É, faltam alguns minutinhos. Enquanto isso, a gente vai se aquecendo aqui, né? É isso aí, tem bastante coisa. Como foi a semana, cara? É tranquilo, bem corrido. Acabei de chegar também. E você? Acabei de chegar também da igreja. É isso aí. Separou as suas notícias, deu tudo certo? Deu tudo certo. Hoje teve. A gente separou 3 notícias aí para poder comentar, né? E acredito que foram uma das mais comentadas aí da semana. Não, vai dar tudo certo. A live tá replicada já no YouTube e vai dar tudo certo, cara. É isso aí. Acho que já deu 10h30, né? Já? Se quiser fazer as considerações iniciais, Beleza, então. Bom, boa noite a todo o pessoal aí que está com a gente, pessoal que está entrando, né? Tem pessoal ainda para poder entrar. A gente vai trabalhar hoje em cima de 6 notícias, né? Que a gente separou. Notícias mais comentadas da semana, notícias que deram bastante repercussão. Algumas foram até recentemente agora, né? E a gente queria trabalhar sobre essas notícias aí. Se você quiser estar sim. começando, Christian, com uma notícia sua, a gente já se debruça sobre. Tá? Vou começar com uma notícia bem light aqui, cara. Bem leve, porque assim, nosso intuito não é trazer notícias quentes, né, como a gente tinha comentado. Sim. É comentar notícias, fatos que ocorreram ao longo da semana, né, dando uma visão dentro de uma ótica cristã e conservadora, né, não enviesada. Né, alguém poderia nos acusar de trazer um viés conservador, né, mas é um Sim. contraponto, como foi dito na semana passada, né, que a gente falou sobre democracia. A democracia ela vive à base de pesos e contrapesos, né? Então, o nosso intuito é comentar dentro da nossa ótica os ocorridos, os fatos que aconteceram. E o primeiro fato que eu trouxe aqui, para a gente estar discutindo, diz respeito à visita do presidente Bolsonaro aqui na nossa cidade, São José dos Campos, onde Sim. ele realizou a motociata dele, né, juntamente com vários dos seus apoiadores. Só que os jornais da nossa cidade, que são jornais vendidos, né, citando aqui, não é bom citar nome, mas não tem que fazer, citando o Vale aqui, por exemplo, ao invés de focar,
na questão em si da visita do presidente. As notícias que ela publicou, praticamente todas giraram em torno do fato do presidente estar sem capacete. Sim, sim. Né? Inclusive tem até uma matéria que eu separei aqui, né? Bolsonaro faz motociata sem capacete em São José e comete Sim. infração gravíssima de trânsito. Então, dentre todo o ocorrido, né? Dentre todo o fato, o que eles resolveram focar aqui foi o fato dele estar sem capacete, né? Infração de trânsito. Eu procurei saber um pouco mais a respeito disso, cara. Apesar de eu Uhum. trabalhar na área, para mim é um pouco obscuro. Esse site aqui que publicou essa notícia, ele disse que entrou em contato com a prefeitura e que a prefeitura disse que não multaria ele pelo fato dele estar escoltado. Uhum. O artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que as leis estabelecidas no Código, elas se aplicam a lugares que estão abertos a trânsito, né? Então, assim, fica uma questão que vale, não vale, né? Bolsonaro de fato cometeu infração, a prefeitura disse que não, pelo fato dele estar sendo escoltado, né? Então, em tese, Sim. não era um ambiente aberto ao trânsito em si, né? Então, o Uhum. Código de Trânsito não se aplicaria ali. Mas eu acho que o fato em si não é esse, né? Mesmo que ele tenha cometido ou não, eu acho que fica claro, né? O intuito desses jornais em publicar, em dar ênfase à infração, ao fato dele estar sem capacete, né? Porque não teve uma notícia falando, Bolsonaro veio, uma notícia simples, né? Bolsonaro veio visitar São José dos Campos e realizou uma motociata com seus apoiadores. Não teve isso. Se você perder o áudio, você vai Tá ter me que ouvindo? sair e entrar de novo. Tô. Eu não tô te ouvindo. Então, sai e entra de novo. Intercorrências técnicas. Já que ele entra de novo, gente, peraí. A gente já continua comentando aqui os fatos. Vou colocar ali na live, ele já pediu para entrar. Pronto. Tá me Agora eu ouvindo tô. novamente, Marcos? Agora sim, agora sim. Show. Então, voltando ao assunto, cara. Então, a gente não tem um jornal que publicou simplesmente o fato em si, né, que foi a visita do presidente aqui em São José dos Campos, mas sim dando ênfase a suposta infração dele, né? A suposta infração de trânsito dele. Sim. É interessante porque, assim, né? Igual você falou, dentro dessa questão da lei, vai existir margem de interpretação. Com a prefeitura mesmo, pela prefeitura da cidade, ele não havia cometido infração porque ele estava sendo escoltado. Mas, Exatamente. ainda que fosse uma infração, e aqui a gente não está minimizando nenhum tipo de infração de trânsito, mas a grande questão é a grandiosidade da notícia, né? Como que os jornais, principalmente aqui na nossa região, eles tendem a seguir uma linha editorial nacional, né? Então, os jornais aqui da nossa região, a grande maioria deles, eu particularmente não conheço um jornal grande aqui da região que se destaque por ser diferente. A grande maioria deles Sim. seguem essa linha editorial da grande imprensa nacional. E Do assim, qualquer establishment, not... né? isso mesmo, eles vão seguir a velha imprensa pela linha Exatamente. editorial. Então o presidente vem em São José, eles de nenhum momento eles vão estar noticiando a parte principal, que é o envolvimento do presidente. Inclusive, teve algumas falas muito importantes do presidente da República aqui em São José, ali no ginásio da. Esqueci o nome do ginásio, da Da Farmaconde, né? Farmaconde? Isso. O público que. Eu até notei aqui um fato que me chamou a atenção, a grandiosidade do público, né? As pessoas comentando, inclusive, que muitos locais da cidade houve congestionamento de trânsito. Então, assim, foi uma Exatamente. visita que impactou. A visita do presidente de São José foi uma visita que impactou, mas ela não teve a grande repercussão que deveria ter. E as notícias que saíram sobre ela foram notícias extremamente negativas, né? O que mostra que não somente as mídias nacionais, mas também as mídias regionais,
ela segue uma linha editorial, e essa linha editorial não tem o compromisso fiel e fidedigno de informar o eleitor ou o telespectador Sim. da real notícia, né? Do que realmente Isso a daí vai verdade demonstrar uma outra factual. coisa Ou também. seja, o presidente veio a São José e fez muitos anúncios, muitos pronunciamentos importantes e eles não foram abordados. Isso daí, ô Marcos, vai demonstrar uma outra coisa também. Não somente, né, como você disse, que eles seguem a agenda da grande mídia, né, mas também o desespero deles em relação à disparada da popularidade do presidente, né? Sim. Que é uma coisa que eles comentam, mas a gente vê nas pesquisas aí, aquelas pesquisas distorcidas, né? Que lá em 2018 disseram que o Bolsonaro não seria eleito, né? São as mesmas que hoje dizem que o Lula está em primeiro lugar, né? Que ele está em Mas não é primeiro bem lugar. assim que funciona. E é interessante porque, assim, olha, ele está em primeiro lugar. Aqui em São José, o Lula ele não veio, né? Até um detalhe, no estado de São Paulo, dificilmente o Lula vai sair pelo interior para fazer algum tipo de campanha, porque o estado de São Paulo, majoritariamente, na capital, um eleitorado maior, então ele pode trabalhar ali na capital, mas dificilmente ele vai vir aqui para o interior. Mas a gente vê nas ruas o efeito da popularidade e o que as pesquisas trazem, elas não se coadunam com o que a população vê na rua. O presidente Bolsonaro sai às ruas, tem público nas ruas, diferentemente do comício do Lula. Recentemente ele fez um comício que não reuniu nem 5 mil pessoas, e é esse o presidente que as pesquisas estão dizendo aí, o candidato, né? A presidência em primeiro lugar. Que as pesquisas apontam que está em primeiro lugar. A gente vê que são pesquisas viciadas, né? Realmente é completamente enviesado, né? Eles seguem uma agenda, que é a agenda da desinformação, né? Que dentro da ideologia da esquerda, o que acontece? A desinformação, mesmo que o Marcos tenha saído, continuar falando, a desinformação, ela é primordial, porque quando você tira a informação das massas, você impede que elas venham contemplar a realidade como um todo, né? A realidade como ela realmente é. Então, a agenda enviesada da esquerda, ela tem de promover esse serviço de desinformação, né? Porque é isso que nós temos visto, né? Uma pessoa que confia as suas fontes de informação somente à grande mídia é uma pessoa desinformada. Né? Infelizmente, é assim que está funcionando, é isso que tem acontecido. É assim, porque até é interessante a gente pontuar que a grande mídia, hoje, ela não trabalha com a verdade factual. Então, até eu estava vendo uma discussão hoje sobre isso, de dois intelectuais, e isso fica notório. Ela não trabalha com fato, né? Ela trabalha com uma linha editorial enviesada, e as pessoas que se informam pela grande mídia hoje, apenas por ela, não têm a informação real do que está acontecendo, o que é muito grave, né? Então a gente tem hoje o principal jornal do país, né? Pelo menos até hoje é o principal jornal do país de maior audiência, está numa decadência profunda, mas ainda é o jornal que tem a maior audiência, que é o Jornal Nacional, fazendo um papelão, né? Um papelão aí naquela entrevista, não deixando o presidente falar, não tendo a destreza, um ataque direto, né? Um ataque direto. Ali foi como uma emboscada, né? Então, é essa a linha que a grande mídia segue. Naturalmente, também a visita do presidente aqui em São José não seria com uma boa cobertura que eles iriam fazer, porque, inclusive, tem uma página, né, que a gente até conversou essa semana a respeito, que está fazendo um grande alarde aqui na nossa cidade. É uma página que conseguiu reunir muitos seguidores. Essa página, ela cobriu o evento. Essa página cobriu o evento do presidente aqui de São José. Eles foram até o evento. Porém, né, as pessoas devem saber de qual página que a gente está se referindo. As notícias que essa página cita e refere sobre a visita do presidente não tem absolutamente nada a ver com o que de fato o presidente veio fazer. E uma das notícias que eles expuseram foram, inclusive, que o presidente estava sem capacete, né? Que a gente já falou sobre isso aqui, que eles estão explorando essa notícia. Né? E a outra foi que o ministro o ministro da tecnologia, né, o Marcos Pontes, ele esteve aqui em São José. E olha só para você ver o nível do despreparo intelectual da mídia regional que a gente tem aqui. Né? Você que está acompanhando a gente, para você ter uma noção. Um dos erros, porque erros no ao vivo podem acontecer em qualquer lugar. Né? E o locutor do evento, lá dentro da Farmaconde, Christian, ele cometeu um erro
de dizer que o ministro Marcos Pontes tinha sido o primeiro homem a pisar na Lua, né? E foi um despreparo por parte dele. Mas veja Ah, bem, qualquer pessoa que tem um nível intelectual honesto, obviamente vai saber que aquilo foi um erro por parte do isso locutor. daí a gente chama de lapsus linguae, né? Sim, logicamente. Não foi algo que estava no script, não era para ocorrer. Mas a Exatamente. página, ela relatou isso como uma notícia. Então, olha só o que a velha Sim. mídia trata como notícia na nossa região. Cara, sobre isso aí, eu abri o site do UOL para ver a respeito da motociata do presidente, né? Aí olha o que tá escrito lá, cara. Eu dei risada porque é complicado. Apesar de não ter cometido infração de trânsito por um detalhe, o presidente Bolsonaro se expôs ao risco de lesões graves ou até mesmo de morte ao pilotar uma moto sem capacete. Então agora eles estão Com a preocupados vida do com a presidente. integridade física do presidente. Ah, não é de doer mesmo, né, cara? Tem que apagar a luz mesmo e começar tudo de novo, cara. É lamentável. É uma É situação lamentável. É lamentável. decadência da mídia. Você citou essa página aqui, cara, que ela é muito forte no Facebook, né? Isso. Antes de No continuar, eu Instagram quero abrir um também. parênteses aqui. Eu quero abrir um parênteses, né? Falando que hoje a gente está transmitindo simultaneamente para o YouTube, tem uma galera assistindo no YouTube lá, né? Queria agradecer também a Monique. A Monique está comentando ali, mandando alguns comentários na nossa live. A Monique faz salgado, viu, gente? O salgado dela, ó, de primeira. Um abraço, Primeira. Monique. E comentar também, né, continuando o assunto, cara, eles agora. Me perdi aqui, peraí. Falando sobre a página do Facebook, né? Você disse que eles Sim, também são fortes no Instagram. no Instagram também. Primeiro de tudo, que se você for ler as notícias deles no Facebook ou no Instagram ou em qualquer meio de comunicação que eles utilizam para propagar as notícias dele, você vai ver que tem no mínimo um erro de português por linha, cara. No mínimo, né? O camarada ele não sabe nem escrever direito e quer comentar fatos de relevância nacional, né? Não sei o quê. Na minha opinião, é um pouco de incoerência, né? Porque você vê que o linguajar dele ali é bem chulo mesmo, né? Nós fui, nós voltemos, é mais ou menos isso. Sim. E nada contra, né? Tem pessoas que realmente não sabem escrever. Mas você vê que existe um despreparo da parte dele, né? Para ele estar comentando esse tipo de coisa com o tom que ele comenta, né? Porque ele comenta num tom acadêmico, né? Num tom de Sim. verdade absoluta, como se E ele tivesse parte se pro preparado, ataque. estudado. Exatamente, parte para o ataque. Né? Foi citado aqui a entrevista do presidente lá no Jornal Nacional, né? Que alguém fez até uma montagem do JM, né? Jair novamente. Sim. Que é o que vai acontecer. É, foi uma piada. Foi uma piada. A Anitta tentou fazer uma charge lá, né? Tentou satirizar o Bolsonaro com Com aquelas a mão. notinhas que ele tinha na mão. Ela acabou até tendo que excluir a postagem dela depois, né? Porque ela viu que ela tinha dado um tiro no pé, ela tinha contribuído, porque o povo, eles tentam nos calar, né? Sim. Mas a verdade, ela vai se sobressair independente da situação, independente do quão encurralado pareça com que nós estejamos. Sim. É isso mesmo. E aí, né, seguindo dentro dessa mesma linha, a gente também tem uma notícia, Christian, que eu acredito que ela tem Show. muito a ver. As notícias elas estão muito coadunadas umas com as outras, né? Visto a Sim. situação que a gente está vivendo no país hoje. Então a gente vai trazer mais uma notícia também que vamos comentar uma notícia que todo mundo aí, o pessoal que está assistindo a gente, também deve ter visto, que é sobre a ação arbitrária, né, do STF, mais uma vez através do ministro Alexandre de Moraes, contra empresários, num grupo, não vou nem dizer que são empresários bolsonaristas, porque o próprio Luciano Hang deu entrevista hoje a vários canais de comunicação, já dizendo que nesse grupo de empresários de WhatsApp haviam pessoas de outros espectros políticos também que não votassem necessariamente no presidente. E eles estavam ali comentando sobre a situação do país. E aí alguém vazou essas conversas para o jornal Metrópole e via uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes, então,
promoveu essa ação, né, contra esses empresários. Aí, só para deixar claro para o pessoal que também está assistindo a gente, para entender, são conversas de WhatsApp. Imagina você agora, você conversando com a sua amiga, você conversando com o seu amigo, você numa conversa de WhatsApp, a gente pode comparar com uma conversa de bar, com uma privado, você pode comparar com uma conversa de bar, com uma conversa na porta de um templo, com uma conversa na sua casa, né? Privado. E você fala qualquer coisa. E às vezes você fala uma asneira mesmo, porque você está no seu ambiente privado, é sagrado, é seu. Você está naquele colóquio, né? Conversa coloquial que dizem, né? Coloquial, nada formal. E aí, no Exatamente. termo coloquial, você pode cometer algumas gafes mesmo, né? E isso não pode ser passível de prisão. Então, baseado nisso, não tem mais nada. Para quem talvez surgiu uma dúvida aí, nossa, mas é só isso, só isso. Baseado nisso, em conversas, né? Eu vou até esclarecer algumas coisas aqui. As conversas diziam mais ou menos o seguinte, né? O empresário questionava sobre o fato do ex-presidente Lula possivelmente vier a ganhar o pleito de 2022 agora, e eles demonstram preocupação, natural de qualquer empresário demonstrar preocupação com o governo de esquerda, né? E aí os outros empresários começam a comentar. Um deles diz o seguinte, Christian, ele fala assim, olha, eu preferiria o golpe a ter que ver o PT, mais ou menos com essas palavras, no poder novamente. E os empresários começam ali a falar, bom, o uso da palavra golpe aqui, qualquer pessoa, qualquer jornalista, enfim, pode dizer que foi mal empregado, isso aí você pode falar, isso aí é direito, falar que foi mal empregado, que foi mal colocado, etc. Mas o que ninguém pode dizer é que isso é passível de uma ação por parte do STF, penal, ministro penal, uma ação monocrática. Ação monocrática é quando um ministro do STF toma uma atitude sozinho, ele não está tomando atitude no colegiado, ele toma atitude isoladamente, que foi o caso do ministro Alexandre de Moraes. E detalhe, ele ordenou bloqueio de conta. Pessoal, isso é muito grave. O que a gente está vivendo no país é gravíssimo. Porque, Christian, é uma ditadura velada, cara. Uma ditadura velada. O dinheiro de todo esse empresário, vamos citar aqui o mais famoso deles, que é o Luciano Hang, um homem que chegou onde chegou, que tem a história que tem. Então, todo o valor que está na conta dele, através do ministro Alexandre de Moraes, foi bloqueado. O bloqueio também interfere nas redes sociais desses empresários. E a pergunta retórica que eu deixo, né, é a seguinte: isso é ou não é uma ditadura que já estamos vivendo? Ditadura do judiciário. Cara, sobre isso, tem um livro do George Orwell, chama 1984. Eu não sei quem que está acompanhando, se até você teve a oportunidade de ler. Sim. Né, você estava falando das conversas privadas, né? É interessante, cara, que aquele livro, ele parece até que tem um tom profético, porque ele vai falar a respeito do Big Brother, né? O Big Brother seria o sistema. E o Big Brother, ele está sempre de olho na população, né? Inclusive na história do livro, né? Quem for ler, vai ver que em toda casa, todo lar ali, toda família, ela tem uma televisão. E essa televisão, ela emite sons, ela emite imagem, né? Com certeza. Mas ela capta som também. E ela capta a imagem. Então esse Big Brother, que é o governo, que é o sistema, ele fica de olho nas conversas das pessoas, né? Então se alguém fala alguma coisa que é contra o regime, que é contra o governo, que é contra o que foi estabelecido ali, a pessoa já é presa, executada, é submetida ao campo de concentração, a trabalhos forçados. É basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? O camarada, ele não pode conversar privadamente com seus amigos no WhatsApp. A gente tem um exemplo também ali do jornalista Alan dos Santos, cara. Até hoje, que tem uma né? filha, Até hoje. Até hoje. Ele tem uma filha deficiente. Ele tem uma filha deficiente que precisa dele e os camaradas bloquearam as contas dele. Né? Você disse, né, que eles bloquearam até redes sociais. Por quê? Para calar. Para calar. É para abarrar a influência que a pessoa tem. É desespero, cara. É desespero, é ditadura isso. É um desespero grande, né? E eu acredito também, eu vi até muitos analistas falando isso, seguindo nessa mesma opinião, que isso foi um recado claro para a população, porque eles estão muito preocupados com o dia 7 de setembro, e isso é um recado claro. O próprio Luciano Hang chegou a dizer isso hoje,
que o que estão fazendo com ele e com esses outros empresários, o recado é o seguinte para a população: olha, vocês, se não estiverem do nosso lado, vai acontecer a mesma coisa. Então, esse é um recado claro para a população não ir para o 7 de setembro. Exatamente, cara. Inclusive, se eu não me engano, não tenho certeza agora nisso que eu vou afirmar, mas parece que no Rio de Janeiro, algum juiz quis proibir as manifestações do dia 7 de setembro. Não sei se No Rio de você ficou Janeiro, né? sabendo algo. Eu não tenho certeza a respeito disso. Se eu estiver falando que eu tenho certeza, eu vou estar mentindo. Mas se eu não me engano, foi isso. No Rio de Janeiro, até onde eu fiquei sabendo, o que está acontecendo lá é o seguinte, né? Tinha uma manifestação gigantesca das Forças Armadas para acontecer. Eu esqueci o nome da avenida, mas é uma das avenidas mais importantes ali do Rio, onde tradicionalmente a manifestação de 7 de setembro já é feita, né? E o prefeito Eduardo Paes, ele publicou, inclusive, nas suas redes sociais, disse que ele recebeu um comunicado das Forças Armadas dizendo que, por questão logística, a manifestação e o desfile do 7 de setembro, o desfile militar, não iria ocorrer mais, né? Em nenhum momento ele disse que era por questão política, mas a gente vê que a parte política do país está desesperada, eles estão preocupados, existe uma preocupação já, inclusive pessoas de lá de dentro já têm falado, né, para a imprensa mais informal, como o YouTube, etc., né, dizendo que existe uma grande preocupação por parte dos políticos e do STF com essa manifestação. Por quê? Principalmente com as empresas que pagam, Christian, para fazerem as pesquisas, como o Datafolha, o Poder Data, a SFB. Por quê? Porque as pesquisas estão dizendo uma coisa, e tudo indica que o 7 de setembro vai mostrar algo totalmente diferente com o que eles estão mostrando. Então, como foi o do ano passado, né? Desespero. Sim. Toda essa ação verdade, de desespero. Não passa de uma demonstração de desespero, né? Não tem como, não tem outro termo, né, para se referir a desespero. Eles estão com medo do que vai acontecer, né? Sobre isso, eu queria trazer também um outro fato que ocorreu nessa semana. Eu deixei separado aqui. Uma professora, entre muitas aspas, né, porque ela não merece esse título, uma tal de Hermínia Maricato, ela estava discursando na frente do Lula, na frente do Haddad, de várias outras estrelas da esquerda ali, ela fazendo um discurso, né, totalmente enviesado, inflamado pelas ideias da esquerda, e ela disse assim, né, abre aspas para ela: periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradias um grande negócio. Parece que ela está falando do MST aqui. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Então, olha a ideia dela. Ela está falando que as igrejas, elas são uma máfia. Então, a gente está falando de desespero, né? Eles estão com medo do apoio que o presidente Bolsonaro tem das igrejas evangélicas e dos católicos também. Então, eles olham esse apoio, né? Essa massa, eles ficam desesperados, e isso acontece o quê? Acaba despertando ódio neles. Tanto é que isso aqui foi demonstrado, né, quando ela nos chama de mafiosos. Que absurdo, né? É um absurdo isso daí. Essa fala, dita principalmente por apoiadores da esquerda, é uma fala muito comum, principalmente agora, porque a gente até tinha comentado isso na nossa última live, né? O apoio da população cristã, principalmente a evangélica, ao presidente Bolsonaro, é muito grande. E o PT, né, falando um pouquinho de geopolítica, o PT ele perdeu, isso é o que ele perdeu, e dificilmente ele vai conseguir restaurar esse apoio, né? Então, assim, para quem lembra aí, vou voltar mais uma vez essa questão, para quem lembra dos anos aí de 2002, quando o PT chega ao poder, até quando ele sai, o apoio do PT, grande parte dele vinha da população evangélica. O PT não tem esse apoio mais hoje, né? E esse apoio da população evangélica mais conservadora está com o presidente Bolsonaro. O desespero deles então, eles não podem recuperar essa base. A própria Gleisi Hoffmann, ela disse semana passada
que eles estavam cogitando a tentar fazer campanha dentro das igrejas para atrair esse público evangélico, mas o diretório nacional do PT aconselhou com que eles não fizessem isso, né, com medo de represálias. Então, assim, ela já descartou que eles não vão tentar mais entrar dentro das igrejas para poder resgatar esse povo, que, na minha opinião, é irresgatável. Então, qual que é a arma deles? É o ataque, como essa professora, ela nem pode carregar esse título, né, mas essa pseudo-professora disse aí, que inclusive tem um outro também, um outro professor, eu só me esqueci o nome, de tão insignificante também que a pessoa né, a fala que traz assusta. Mas ele disse assim o seguinte, que a população evangélica no país está entrando no meio da máfia mais tenebrosa que o país já viu, apoiada pelo regime de direita. Isso é um absurdo, é um grande absurdo. É um absurdo. E o STF e a Justiça não olha, você não vê nada, nenhuma ação contra isso. A gente vê a inversão de valores aí. No dia 11 de agosto, o perfil Verdade na Rede, né, que é um perfil ligado ao Lula, publicou que o petista, eles fizeram uma imagem, né, um folder bonito, dizendo que ele nunca fechou e nem vai fechar igrejas. Ele nunca fechou por causa que ele não teve oportunidade, cara. E também é aquilo que a gente falou na semana passada, e eu planejo fazer uma aula a respeito disso, né, sobre o que é marxismo cultural, o que são os regimes de esquerda, né? Já foi dito isso na semana passada, na última live que a gente fez. Eles não fazem as coisas da noite para o dia. As coisas levam anos, décadas para ser feitas. E o que acontece também é o seguinte, enquanto você não entra no caminho deles, eles não vão passar por cima. Mas se você entrou no caminho deles, eles vão passar por cima, sim. Né? Então essa fala dessa mulher, ela demonstra claramente as intenções desse grupo, porque eles sim são a verdadeira máfia. Eles sim são a verdadeira quadrilha, né? Eles promoveram o maior esquema de corrupção da história. Sim. E nós, como evangélicos, nós não somos somente evangélicos. Nós somos também cidadãos brasileiros. Nós temos o direito de apoiar quem a gente quer. E eu fico feliz, Marcos, porque eu vejo a manifestação de alguns líderes da igreja evangélica proibindo, e eu tenho, para mim, na minha opinião, né, tenho todo o meu apoio, proibindo os pastores ligados a determinadas convenções de se filiar a determinados partidos de esquerda. Sim. Isso daí é muito bom, cara. É muito bom porque a gente tem um poder da massa nas nossas mãos, né? Salvo engano, né, se não me falha a memória, a população evangélica no Brasil está em torno de 33%. É muita gente. É mais de 50 milhões de evangélicos. Né? Então a gente tem que ficar em cima mesmo. A gente tem que resistir mesmo, ficar com os nossos olhos abertos e ter em mente o seguinte, eu creio que você concorda nisso comigo, que não é possível você ser cristão e ser de esquerda. É incompatível. Não tem como. Não tem como. Aí alguém pode até perguntar, como eu já recebi esses questionamentos, né? Então, o cristão, ele sendo de direita, se houver uma ditadura de direita, ele tem que apoiar a ditadura de direita. Não. Não. Se houver uma ditadura de direita, ele não vai apoiar a ditadura de direita. Agora, ele ser um cristão, ainda que o governo... A diferença é a seguinte. Ainda que o governo de esquerda ele não seja uma ditadura propriamente dito, naturalmente ele vai caminhar para lá. Como você disse, que eles não fazem as coisas de um dia para o outro, né? Ele vai caminhar para lá. E os valores defendidos pela esquerda não se coadunam com a fé cristã. É impossível. Não tem como você coadunar as duas coisas. E aí entra literalmente na palavra dos dois senhores, né? Você não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Servir a dois senhores. Não dá, porque são questões diferentes. A gente vê que o Lula, a esquerda, eles tentam, ainda que eles não vão dentro das igrejas, né? Mas eles tentam atrair esse público. Tanto pela questão que a gente até comentou da justiça social, como também eles estão com uma nova tática agora, Christian, de evitar assuntos polêmicos. Então, ou seja, eles vão a uma população que eles sabem que é mais cristã, que é mais conservadora, e eles evitam assuntos polêmicos, como o aborto, como a liberação das drogas, como o assunto dos carcerários. Mas o fato deles evitarem esses assuntos não significa que eles não vão trabalhar para colocar esses assuntos em pauta, né? Isso que a gente tem que tomar muito cuidado, o pessoal também tomar muito cuidado para não ser enganado por isso, porque, como você bem colocou, o PT ele não fechou a igreja. Obviamente, realmente, ele não fechou a igreja. Se a gente falar que
o PT fechou a igreja, a gente vai estar mentindo. Mas Quem fechou foi o STF, né? o Na STF pandemia. fechou. Mas Inconstitucionalmente. o projeto de poder de 2018, eu acredito que ainda esteja disponível. Eu cheguei a ler o projeto do Haddad, na época que o Haddad foi candidato concorrendo com o presidente Bolsonaro. O projeto de poder do PT é assustador. É uma É verdadeira assustador. ditadura a céu aberto. Eles estão dizendo que eles vão implantar uma ditadura lá, essa que é a verdade, Com e todo certeza. mundo teve acesso, né? Cara, se você ler as atas do PT e as atas do Foro de São Paulo, é de arrepiar, cara. Sim. É de arrepiar. Né? Falando em Foro de São Paulo, a mídia aí, que a gente já comentou, né? A mídia nacional, né? A grande mídia, ela escondeu a existência do Foro de São Paulo por Por anos. muito tempo. Por anos. Aí quando eles viram que não dava mais para segurar, eles começaram a falar, né? Só que minimizando, né? A influência desse grupo organizado, né? Sobre isso, para fechar essa parte, cara, tem até aquela velha história, né? Que nós ouvimos muitas vezes nos círculos evangélicos, né? Sobre o que é política. Nós temos a história de um homem que morre e ele vai para a vida pós-morte, né? E de repente ele encontra com o anjo fala para ele, olha, eu vou te deixar escolher ou o céu ou o inferno. Hoje você vai passar no céu, amanhã você vai passar um dia no inferno, aí depois você me fala o que você vai querer. Né? Então o primeiro dia ele passa no céu e é aquele negócio, né? Tocando harpa, adorando a Deus, fazendo cultos, né? Aquele negócio de sempre, né? Sim. Então ele passa o dia todo fazendo isso, ele fica entediado, e no segundo dia ele vai para o inferno, né? Ele pega o elevador, ele desce lá para o quinto dos infernos. Quando a porta do elevador abre, a primeira coisa que ele vê é um churrasco, cervejada, praia, mulherada de biquíni, aquela coisa toda, né? Aquele bacanal todo. Ele fica entusiasmado, ele fica doido. Quando chega no fim do dia, o anjo chega para ele e fala, e aí, o que você vai querer, meu camarada? Ele fala, você não precisava nem perguntar, eu quero um inferno. Aí o anjo fala, então tá bom, então você vai ficar no inferno. Só que quando ele volta pro inferno, aí ele olha e vê tudo diferente. Aquela mulherada bonita, toda descabelada, sem dente, fedida, aquela praia seca, aquela imagem de inferno mesmo, né? Aí ele fala, ué, o que aconteceu? Aí o diabo chega para ele e fala, olha, é que ontem nós estávamos em campanha, hoje nós já conseguimos o seu voto. É bem assim que funciona. Exatamente isso. É assim que funciona. É a campanha da conquista, né? Depois que eles conquistam, até porque uma vez que eles chegaram, o José Dirceu, tão aliado do Lula, ele disse isso há uns anos atrás, ele falou explicitamente em entrevista, né? Incrível como que a mídia nunca lembra nem aborda isso, mas o José Dirceu disse o seguinte, que o PT não tomou o poder, mas que o projeto deles é tomar o poder, e ele disse, ele falou assim, não é através da eleição, é tomar o Exatamente. poder. Ele grifou, ele fez questão de grifar, que eles querem tomar o poder. Todo Eles mundo querem sabe tomar o também que poder. o Lula só não conseguiu tomar o poder por causa do exército. Mas tem uma análise também, Christian, muito interessante, que eu vi hoje e eu me interessei por essa análise, porque é o meu pensamento também, creio que você vai concordar. Em 2002, os jovens que estavam nas Forças Armadas, que estavam nas posições de comando do Exército, eles eram ainda da velha guarda, eles tinham ainda uma tradicionalidade muito respeitadora do Exército, né? E o PT, durante todo o governo, ele conseguiu infiltrar, sim, muitas Sim, pessoas dentro das Forças Armadas em posição de comando. E a ala mais conservadora do Brasil, a direita, uma das preocupações da direita hoje é essa. Se o PT chegar ao poder novamente, como as Forças Armadas vão reagir e como as Forças Armadas vão se portar no governo dele? Porque vale lembrar que os jovens que eram crianças, aliás, as crianças daquela época, são os adultos de hoje que estão em posição de comando no Exército. exatamente. Cara, o Olavo de Carvalho, ele falando a respeito das Forças Armadas, né, e da influência que eles têm a respeito desses assuntos, ele vai falar algo interessante, cara. Ele vai falar a respeito da criação do Ministério da Defesa. E os 5 primeiros ministros da Defesa, eles eram membros do Foro de São Paulo, cara. Se não eram membros, eles tinham ligação com o Foro Ligação. de São Paulo. Então, o que acontece? Os generais do alto comando das Forças Armadas, eles prestavam continência para comunista, cara. Como é que Que pode isso? absurdo, né?
Aí, o que acontece? A escola de guerra na selva, escola de guerra na selva não, escola de guerra, né? Que é onde formam os oficiais do exército, eles tiraram, eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas era, se não me engano, era sobre guerra cultural. Então, o alto comando das Forças Armadas, ele deixou de ensinar para os seus cadetes, para os seus oficiais, o que é uma guerra cultural. Então, a gente vê, por exemplo, a época do regime militar, né? Os militares todos entusiasmados, né? Combatendo as guerrilhas lá na selva, né? Os guerrilheiros lá na Amazônia, os guerrilheiros urbanos, e eles falam, olha, nós somos os melhores em guerra na selva do mundo. Mas eles não combatiam a esquerda nas universidades, né? A ala ideológica da esquerda, né? A gente vê essa falha aí do regime militar. Cresceu muito, né? É verdade. E emendando aí nessa notícia, que também tem muito a ver, né? A gente também separou uma aqui, Christian, que essa semana, né, o Valdo Cruz, do jornal O Globo, na verdade ele é da Globo News, né, do Grupo Globo. Valdo Cruz, para quem não sabe, eu creio que a maioria deve ter visto ele já, ele é muito ativo na Globo News. Ele é, logicamente, mais um jornalista da velha imprensa com viés totalmente esquerdista. Né? Ele nem esconde isso nas suas notas. Ele deu uma nota dizendo o seguinte, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, está incitando no país uma guerra santa jamais vista, em Meu Deus. disputa pelo voto evangélico. Né? E aí, quando você lê a notícia, já dá até uma ânsia, né? Porque é É, muita asneira, mas eu tive que ler. Ele, no meio da sua nota, ele descreve dizendo o seguinte, que o presidente Bolsonaro tenta consolidar apoio entre os evangélicos e o presidente Lula, no caso, né, está lutando por esse público. Então aí ele está dizendo que essa guerra santa ela é incitada pelo presidente Bolsonaro e o presidente Lula também está disputando esse público. A gente emenda já nesse assunto até, né? A gente vê que é mais daquilo que a gente acabou de falar. O ex-presidente Lula, ele está tentando buscar o apoio que o PT perdeu. Né? Então, isso é muito importante. E aí, a gente faz um alerta aqui, quero deixar um alerta. Alguns pastores vendidos, alguns padres vendidos, alguns pastores vendidos, principalmente aqueles defensores da teologia da libertação, eles estão aparecendo, tá? Já tem comícios que tem pastores aparecendo, alguns padres da teologia da libertação. A gente tem um padre muito conhecido que é o Júlio Lancelotti, né? Que ele é um padre esquerdista, e esses religiosos né? são isto, eles estão aparecendo nos comícios com o intuito de validação do projeto de poder do PT frente à população evangélica. E isso Verdade. é um projeto de marketing deles para poder atrair esse público. Né? Então, o Valdo Cruz falando aqui de Guerra Santa, o interessante é que ele fala como se o presidente Bolsonaro tivesse promovendo essa guerra, quando na verdade não. A esquerda quer o apoio da população evangélica, mesmo sabendo que os cristãos não podem concordar com o que eles pregam, com o que eles defendem. Né? Então é uma situação complicada que a gente vive. Cara, o que o PT defende, né? O aborto, legalização das drogas, o desencarceramento, né? Que é tirar o pessoal da cadeia, colocar eles pra rua. É coisa que a gente não pode defender, cara. Você falou sobre alguns padres católicos, né? Que são de esquerda. O sistema é tão corrompido que você pega, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que é um dos intelectuais mais conceituados, na minha opinião. Sim. Ele tem um curso sobre marxismo cultural gratuito no YouTube, são 5 aulas. Vale muito a pena. Inclusive, ele é perseguido dentro da própria igreja. Isso que eu ia falar. O próprio sistema tenta calar ele, cara. Tenta tirar a influência dele. Porque ele sim é um padre raiz. Né? Eu não sou católico, eu não tenho propriedade para falar a respeito disso. Mas, pelo que eu observo, pelo que eu ouço da boca dele, ele sim é um padre raiz. Dentro da ortodoxia católica, ele se encaixa. Né? Então, assim, tanto evangélicos quanto católicos tem que deixar, entre muitas aspas, por enquanto, as diferenças, né, o debate teológico e se concentrar nas nossas semelhanças, né, porque ambos somos cristãos e ambos sofremos ataques diariamente desse tipo de gente, né, dessa corja aí, petista, esquerdista, maoísta, né, são pessoas que apoiam ditaduras no mundo inteiro
e vem falar de democracia aqui no nosso país. Vem falar de guerra santa aqui. Você vê a esquerda aí, vive apoiando, né? Eu já vi, esses dias eu estava no Facebook, eu vi um comentário, cara, muito triste, me deu uma raiva. Um amigo meu, ele é professor de história lá na Bahia. Ele falando a respeito das guerras santas, né, dos atentados terroristas. Aí uma das pessoas comentou: eu só queria que o Irã jogasse uma bomba nuclear em Israel e nos Estados Unidos. Então, esse é o ódio do bem, né? Aí pode. Esse é o ódio do amor, né? Aí pode, aí não tem bloqueio de conta, né? Aí não tem bloqueio de conta também nas redes sociais, aí não tem perseguição nenhuma, né? Aí tá tranquilo. Absurdo, é um absurdo. Hoje, inclusive, o Janones, né, nem estava na nossa pauta, mas todo mundo ficou sabendo dessa notícia hoje. O Janones fez hoje um ataque à imprensa que, enfim, se fosse um bolsonarista fazendo esse ataque, a polícia do Xandão já estava lá na porta para poder prender ele, né? O Janones, que é o apoiador do Lula atualmente, ele foi acusado, inclusive hoje, né, por um ex-assessor de rachadinha. Ele disparou ataque em massa, acusando a Jovem Pan de ser uma empresa de direita, acusando eles de serem um grupo bolsonarista, né? Então a gente vê como que o sistema como um todo, tanto político como parte do sistema religioso de esquerda também, porque existe, eles estão tão desesperados que eles não sabem mais o que fazer, não sabem mais como atacar, não sabem mais para onde ir. Eles estão atirando para todos os lados para tentar de alguma forma desestabilizar a direita nacional. Eles querem cumprir a agenda deles, né? Eles querem o poder de volta, cara. Porque o que acontece? A esquerda no Brasil, ela não esperava essa reviravolta. Ela não esperava esse movimento, essa organização da direita que, entre aspas, começou por acaso, né? Lá naquele movimento do passe livre, se eu não me engano, em 2016, né, quando o povo estava brigando pelos preços das passagens, eles não esperavam isso. Eles não esperavam que eles perderiam tanto espaço na mídia, eles não esperavam que eles iam perder tanto espaço na sociedade, né? Então, quando eles se deram conta que o cenário estava mudando, eles ficaram desesperados. Sim. Eles ficaram enlouquecidos, né? Sem saber o que fazer. E agora eles estão partindo para o ataque, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, por mais que o Lula tá falando de regular ela, né? Tá falando em controlar as informações que circulam na internet, né? Porque quem decide o que é fake news é eles, né? Quem vai decidir o que é certo e o que é errado é eles. Então, por mais que eles falem isso, nós temos a internet ao nosso favor, nós temos que utilizá-la, né, como fonte de informação. Por mais que tenha, logicamente, né, muita informação falsa, né, também muita informação enviesada, é muito melhor do que a grande mídia. Você Sim. tem muito mais acesso a informações verídicas, verdadeiras, pessoas que têm um caráter ilibado, né, que estão de fato comprometidas com os fatos, né, e não com uma agenda enviesada aí. Sim, justamente. Você quer seguir para a próxima notícia? Vamos seguir. Eu separei mais uma aqui, cara, dentro desse assunto. Você falou de Guerra Santa. Uma coisa muito preocupante mesmo, que está acontecendo aqui pertinho da gente, né? Na Nicarágua, a perseguição aos cristãos lá, cara. Para quem não sabe, a Nicarágua ela vive um regime ditatorial, né? Mesmo que o Lula, nos vídeos aí que circulou ano passado no YouTube, tenha tentado minimizar, ela vive sim no regime ditatorial, presidido pelo Daniel Ortega, né? Ele está no poder há mais de 25 anos, ele tem ligações íntimas com o Lula e com o Foro de São Paulo, com a esquerda da América Latina, e ele tem promovido uma perseguição intensa à Igreja Católica, principalmente, lá na Nicarágua, fechando rádios, fechando igrejas. Ele mandou a polícia ficar na porta de alguns templos, impedindo os fiéis de adentrarem as missas no país, cara. Além de prender vários padres, tem notícia de sequestro de padre. Eles mandaram vários missionários, várias freiras embora. Né? Então, o que é isso, cara? O que a gente está vivendo, né? Só não abre o olho quem não quer.
Eu estava lendo aqui hoje, só em 2018, perdão, em 4 anos, os católicos da Nicarágua eles sofreram mais de 190 profanações. Isso inclui incêndios em catedrais, prisões de padres, fechamento de emissoras e canais de televisão, além da expulsão de 16 freiras missionárias da Ordem Madre Teresa de Calcutá. Há relatos também de agressões e destruição de imagens e símbolos religiosos católicos. Olha só, a coisa é muito séria. Tá complicado e tá descarado. Como eu havia dito, né, o ano passado, o Lula ele minimizou a ditadura, né, num vídeo que está circulando no YouTube aí, falando que a gente tem que respeitar a soberania dos povos, né, que ele não sabe porque aquelas pessoas que estão sendo presas estão de fato sendo presas. É lógico que ele estava se fazendo de doido, né? Estava se fazendo de louco. Porque o mês passado, o PT tinha divulgado, né? Mês passado não, em novembro, até separei aqui, eu não sei se dá para enxergar. Tá Sim, dá para ver. O PT divulgou uma nota oficial saudando as eleições nicaragüenses, porque as eleições de lá elas são fraudadas, né? Não que as daqui não sejam. O Ortega ele concorre às eleições, mas, por exemplo, ele mandou prender a filha de uma ex-presidente lá na Nicarágua. Então, assim, o PT ele publicou uma nota, o Partido dos Trabalhadores publicou uma nota saudando as eleições da Nicarágua, né? Só que quando eles perceberam um tiro no pé, a besteira que eles fizeram, eles excluíram a nota. Ainda bem que existe o print, né? É eterno, né? O print mostra, né? Então o que acontece, cara? Tá aqui do nosso lado. Tá aqui do nosso lado. O Ortega, ele tem as mesmas ideologias do Lula, do PT. Né? Um padre, dando uma entrevista a uma emissora católica, ele disse assim, ó, abre aspas, trata-se de um sistema socialista, ancorado nas ideias marxistas, que usa da democracia para instalar a ditadura, uma espécie de tomada de poder, disse Dom Odair Bispo em Goiás. Ele disse também assim, cuidado para que não nos tornemos amanhã aquilo que estamos vendo hoje na Nicarágua. Está mais próximo do que nós imaginamos. Então, é interessante que o próprio Daniel Ortega hoje ele mandou fechar o principal jornal do país. Isso foi hoje, foi noticiado aqui no Brasil logo pela manhã. Ele mandou fechar o principal jornal impresso do país também. Não para memória, esse jornal também ele trabalhava não somente de forma impressa, mas era um jornal muito conhecido pelos seus impressos, né? Ele mandou fechar porque as matérias desse jornal não estavam agradando a ele, né? As matérias que estavam denunciando ali. E aí, tem até um vídeo que está na rede do próprio César Trailer, que apresenta o jornal hoje, da Rede Globo, ele admitindo, né? Foi a primeira vez uma ditadura realmente existente na Nicarágua até então. Eles falavam de que tinha uma crise política lá e tal, né? Hoje, no jornal hoje, o César Tralli admitiu, possa ser, né, como alguns dizem, que seja uma fala do César e não da linha editorial da Rede Globo, mas ele admitiu que existe uma ditadura lá que está perseguindo a imprensa De vez em livre. quando a gente vê um jornalista, às vezes, dar uma crise de honestidade, ele aí ele acaba admitindo um fato. E é tão preocupante o que acontece? Pode falar. Pode falar, depois eu contextualizo. É tão preocupante, né, que você citou sobre a Nicarágua, né? A situação, a conjuntura que a gente está hoje na América, né? O Brasil está sozinho ali, o Brasil está isolado hoje na América Latina. A gente nunca viveu uma situação como a gente está vivendo hoje, né? O Brasil nunca teve tão isolado na América Latina como está hoje. Por quê? Todos os países da América Latina, em sua grande maioria, a gente tem Daniel Ortega na Nicarágua, o ditador que já está lá no poder há muitos anos. O Lula, inclusive, defendeu ele em entrevista internacional, passou uma vergonha pública internacional, né, defendendo um ditador. Ele foi confrontado, inclusive, pela entrevistadora. O Lula comparou o Daniel Ortega com a Angela Merkel, que ficou no poder muito tempo, mas de forma democrática. Né? A gente vê essa diferença. A gente tem a Colômbia, né, Christian, que está seguindo pelo mesmo caminho. Inclusive, a Colômbia,
para todo mundo entender a gravidade da situação. Pela primeira vez, o exército da Colômbia está saudando um ex-guerrilheiro comunista que está no poder da Colômbia. Então a Colômbia também agora cai na mão da esquerda. A Argentina, que está na mão também Olha a crise que a Argentina está vivendo, né? A Argentina sempre esteve em crise e está de uma forma muito pior, porque Só está piorando, né? A Cristina Kirchner é, na verdade, ela que comanda, ela está por trás ali, né? Todo mundo conhece a história, ela sabe. Então a Argentina está nesse lamaçal. O Chile, que estava numa prosperidade tão grande, o Chile era exemplo para a América Latina. Considerada a Europa da América Latina, né? Está novamente nas mãos da esquerda, né? Do Boric, né? Um jovem esquerdista que tomou poder, que tomou não, né? Ele foi eleito democraticamente, e aí entra um ponto, né? A esquerda, ela pode chegar ao poder de forma democrática. O problema é o que ela vai fazer com o país. Isso é muito Exatamente. Grave. É porque eles usam a democracia contra a própria democracia. Sim. Porque a democracia ela permite contrapontos, a ditadura não. Então eles se utilizam, né, dessa ferramenta democrática contra a própria democracia. Para contextualizar o povo, né, do que acontece lá na Nicarágua, é o seguinte. O Daniel Ortega, como eu já disse, ele está no poder há mais de 25 anos. Né, ele tomou o poder, ele falsifica as eleições, né, são eleições, como diz, né, para inglês ver. E o que acontece? Em 2018, ocorreram mais de 300 mortes de manifestantes que criticavam o governo, né, criticavam o regime. A Igreja Católica, ela aumentou o tom das críticas e acabou até abrigando alguns manifestantes dentro dos templos, dentro das catedrais. Isso daí enfureceu o Daniel Ortega. Então o que acontece? De lá para cá, a perseguição ela tem se intensificado. No começo do regime, os cristãos eles viviam em paz, né? Mas quando eles começaram a falar, quando eles começaram a criticar, aí que a gente foi ver as asinhas, né? As garrinhas ali do Daniel Ortega. Isso faz a gente lembrar, Marcos, daquele episódio que aconteceu esse ano, daquele vereador safado, daquele petista, que invadiu aquela igreja católica. Aquele Renato Freitas, que invadiu a igreja católica, né, com diversos manifestantes lá em Curitiba. Eles estavam protestando contra o racismo, eles invadiram aquela igreja, eu não me recordo agora, né, me deu um branco aqui se era uma igreja católica ou evangélica, mas eles invadiram a igreja, eles quebraram um monte de coisa lá dentro, cara. Então, assim, me fala se isso daí não representa de fato as intenções, né, desse povo, cara. E é engraçado, sabe o quê? Que esse povo que defende a democracia, né, que fala tanto em democracia, eles não levantam um dedo. Eles não falam uma palavra para criticar esses regimes e essas perseguições que a gente tem visto aí. Sim, é exatamente isso. O João Nunes, né, ele comentou ali, olha, e eu concordo perfeitamente com o comentário dele. Ele disse assim, as instituições estão aparelhadas, o único empecilho para ser instalado a ditadura comunista é o povo cristão. Eu concordo exatamente com isso. O cristianismo, ele é uma pedra de tropeço para o marxismo e para as ditaduras comunistas em qualquer país, né? Então você Sim. até disse que no começo da ditadura na Nicarágua, os cristãos viviam em paz, né? Só que era uma falsa paz, porque na verdade Sim. a ditadura na Nicarágua, né, ela não começa se apresentando como uma ditadura, né? Ela vai evoluindo. Exatamente. Aos poucos. Como todo bom regime esquerdista, né? Ele não começa se apresentando como realmente é. Sim, ele vai evoluindo aos poucos, né? Como aconteceu na Nicarágua. É uma forma de evolução e é lógico que, assim, para a gente contextualizar, né? Eu acredito que no Brasil seja muito, muito mais difícil. É por isso que até hoje o PT ficou no poder durante tanto tempo e não conseguiu fazer isso. O Brasil ele tem uma diferença desses outros países, né? Primeiro pela questão das Forças Armadas. As Forças Armadas aqui no Brasil, elas, historicamente, elas são anticomunistas, né? Aqui no Brasil. Então isso é um lado muito bom, positivo. E também as polícias aqui no Brasil, elas são estaduais, porque o país é muito grande. Então todo país de tamanho continental ele tende a não ter uma única polícia. Nos nossos vizinhos aqui, para o pessoal entender, na Nicarágua, Colômbia, Venezuela, existe a Polícia Nacional, como na Venezuela, por exemplo, né? Tem a Guarda Republicana. E essa Polícia Nacional, na mão do ditador, na mão do presidente,
que faz com que as ditaduras para serem implantadas nesse país seja muito mais fácil. Aqui no Brasil, Aqui a gente viu isso seria aí, né? difícil. A Guarda Nacional. A Sim, criação da Guarda Nacional, ela representa isso. que não existia antes, né? Sim, exatamente. A criação da Guarda Nacional, ela vai representar isso, né? Eles chamam Porque de aí é Força o braço Nacional aqui, né? armado. Seria a Gestapo do Brasil. Sim. Não que eles realmente sejam isso, né? Mas a O intuito, né? intenção, exatamente, o intuito ali da criação, né? Com certeza, realmente é isso. É Sim. a Securitat, né? Daqueles países de regime comunista, né? Sim. A Aqui a KGB do gente não tem Brasil. isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma polícia que seja ligada a um único governo, o que torna mais difícil para que se instale uma ditadura, porque antes das Forças Armadas também, aliás, tirando a questão das Forças Armadas, tem as polícias estaduais, né? Na Nicarágua, por Sim. exemplo, você tem a Polícia Nacional. Então, não é só a Força Armada, você tem a Guarda Nacional, que também é ligada a Ortega. Então, dá É o todo o braço poder na mão forte do dele. ditador. É o braço forte do ditador. Sim, como o Maduro também fez na Venezuela, né? Exatamente. Lá na Você tem Venezuela mais eles alguma criaram notícia que a você Guarda queira? Nacional Bolivariana, né? Eles começam criando essas coisas para ter meios de atingir diretamente a população. Sim. Você tem mais alguma notícia, Marcos, que Tem você a queira última aqui comentar? que a gente separou, né? Que também é uma vergonha para o país, né? Eu tenho um amigo que está em Portugal e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como o país é visto lá fora na Europa. A gente conversa muito sobre isso aí. E a CNN Internacional, não foi a CNN aqui brasileira, CNN Internacional publicou também nessa semana uma notícia que fala o seguinte: empresários brasileiros defendem golpe. Então veja bem, pessoal, isso aqui não é uma notícia sadia de um jornal. Por quê? Porque aqui não está dizendo que está sendo investigado, aqui não está dizendo que é algo hipotético, aqui é uma notícia da CNN Internacional afirmando que empresários brasileiros defendem o golpe. Né? A gente fica pensando quem são os responsáveis por isso? E aí entra muito na questão de como as autoridades brasileiras representam o país lá fora, né? A gente tem aqui as entrevistas desastrosas, né, do Fachin, as entrevistas desastrosas do Alexandre de Moraes, a gente tem entrevistas desastrosas, né, da Carmen Lúcia e de vários ministros do STF, do Barroso. O Barroso, ele dá palestras em Portugal, ele denigre a imagem do Brasil lá fora, ele acaba com a imagem do Brasil. E ele passa a imagem de que o Brasil está sobre uma ditadura e às vezes ele passa a imagem de que o país está à beira de uma ditadura, né? O que é uma Exatamente. mentira. Então, o povo lá fora, a intenção é essa, né? Fazer com que o presidente Bolsonaro fique isolado internacionalmente, porque eles vendem uma coisa lá fora, e isso não é só culpa deles, também a gente tem os artistas como Anitta e Ivete Sangalo, que É. propagam essas notícias que não são verdadeiras, né? Então, é muito triste a gente ver como o nosso país é visto lá fora por pessoas que não têm nenhum tipo de compostura e compromisso com a verdade. Inclusive, a gente estava até comentando hoje sobre a questão da jurisprudência, né? Eu queria deixar aqui registrado o meu elogio ao ex-ministro Marco Aurélio Mello. Né? Ele era tido como um dos mais sensatos no STF e ele sempre era contra as jurisprudências do STF. Inclusive, quando existia algum tipo de entrevista internacional, Marco Aurélio Mello, ele nunca tentou denegrir como eles fazem hoje o Brasil lá fora. Né? Marco Aurélio Mello era alguém que ele tentava se ater à Constituição, independente de ideologia política. Né? E ele hoje, inclusive, ele lançou uma nota dizendo que ele foi contra, ele é contra essa ação arbitrária do STF. Então, assim, a jurisprudência que o STF segue hoje é muito clara, a gente vê que eles estão seguindo para um lado, não tem divergência de opinião no STF, exceto do ministro André Mendonça e às vezes do Cássio Nuno Marques, que foram os dois colocados pelo presidente Bolsonaro lá dentro. Né? Sim. Tirando isso, a gente vê que a jurisprudência é a mesma, é uma jurisprudência que, quando a lei não é clara, ela vai para a esquerda, e quando eles vão representar o pensamento do STF a respeito do Brasil lá fora, todos eles vão falar mal do Brasil, vendendo uma ditadura inexistente. É porque é a imagem que fica, né? Os próprios representantes, entre aspas, do país vão lá fora falar mal do Brasil, né? Aí entra Sim, naquela história, né? Acho que todo mundo aqui já viu aquele vídeo do Lula, né? Ele falando que ia lá para fora, ele fala, no Brasil tem 50 milhões de crianças passando fome. que ele Ninguém inventava, né? sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui.
né? Então eles levam essas informações e, como você disse, eles vendem uma imagem inexistente. Infelizmente é isso que vai acontecer e é daí para pior. Eles querem isolar o presidente, eles querem atrapalhar ele de todas as formas possíveis, mas a gente vai vendo aí que os fatos, né, a verdade, ela vai se sobressaindo, né? Mesmo diante disso tudo que tem ocorrido, né? Sim. As pessoas conseguem hoje, né, ter acesso, inclusive a live que a gente está fazendo aqui é uma delas, né? As pessoas conseguem ter acesso a informações reais, o que não tinha antigamente. Então hoje a mídia tradicional ela não consegue mais essa manipulação em massa. Ela consegue manipular algumas pessoas ainda, é verdade, um grande número, mas não mais como antes, né? E graças a É, Deus por isso multi, dessa multiplicou-se, né, o número de informações e as pessoas têm acesso, não mais sim. como era antes. Mais alguma coisa, Marcos? Creio que foram essas mesmo as dessa semana, né, que a gente separou e inclusive são notícias que a gente, como eu disse aqui no começo, né, é tão surreal a situação que a gente está vivendo no país que as notícias elas têm a ver uma com a outra, né? Todas por Sim, irregularidade, né? uma Então encaixando na outra. uma encaixando na outra, né? Então a gente espera que o pessoal tenha conseguido entender o nosso posicionamento também, aprender um pouco aí sobre toda essa questão que a gente vive geopolítica, não só no Brasil, mas também aqui na América Latina, né? E é isso. Entender que não é brincadeira, né? Que a gente tem que estar com os olhos abertos, né? Isso não é fanatismo, isso é a busca pela verdade, né? Sim. Sendo cristão, o que nós devemos amar é a verdade. O próprio Cristo diz, né? Eu sou a verdade. Ele não diz que ele é uma verdade ou que ele veio trazer a verdade. Ele diz que ele é a própria verdade. Então, por natureza, o cristão ele precisa ter amor à verdade. Né? Então, como cristãos, nós temos que buscar isso. Essa característica de estar sempre atrás da verdade. Infelizmente, na grande mídia, não é isso que a gente vê. A gente vê o cumprimento da agenda, né? Mas a gente tem se levantado, né? Não somente a gente, tem vários canais grandes aí de direita, né? Que tem buscado trazer informações verídicas, né? Mostrando o cenário como ele realmente é. Né? E a nossa iniciativa aqui, como já foi comentado, não é trazer notícias novas, comentar notícias relevantes que ocorreram ao longo da semana, né? Semana que vem a gente tem mais uma na terça-feira, né, Marcos? Terça-feira, semana que vem na terça a gente tá Isso, aí. vamos tentar fazer um pouco mais cedo, será que dá? Sim, dá sim. Beleza, então. Na quinta-feira, não sei se você vai poder participar, mas na quinta-feira eu vou fazer uma live com uma amiga minha, a Érica. A gente vai falar um pouco sobre literatura, a vida do leitor, a importância da leitura na construção imaginária do cidadão. Tá? A gente vai estar falando a respeito disso. E Que eu é o gostaria que brinda, né? É o que brinda a pessoa dessas notícias ruins, é a literatura também, né? O fato Isso, de ler. exatamente. A gente precisa criar esse costume, né, de ler, de buscar as informações, né? Então a gente vai estar falando disso. Então na terça-feira a gente tem mais uma live semanal, né, comentando as notícias. Nosso intuito é trazer cada vez mais pessoas para as nossas lives, para eles estar entendendo mais, né, o que Se se passa aí inteirando, né, fora. desses assuntos. Exatamente. Verdade. Porque aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as notícias e a gente vai limpar elas, né? A gente vai filtrar elas. É esmiuçar Pra... elas. Exatamente. E na quinta-feira a gente vai estar falando aí com a Érica também a respeito Legal. desse assunto que eu falei. Eu não sei se você vai conseguir participar, vai ser muito bom se você puder. Vou tentar o máximo. Vai ser show de bola. Beleza, Marcos? Quer fazer alguma consideração final aí? É isso aí, fazer as suas palavras as minhas, né? E agradecer o pessoal que esteve com a gente, todo mundo que entendeu essa proposta, né? E que a gente possa compartilhar cada vez mais e que esse assunto, ele não só um ou dois, mas todos os assuntos tratados aqui, que eles sejam levados sempre com essa seriedade, porque realmente é uma situação séria que a gente vive no país e necessita de cada vez mais pessoas abrirem a boca, propagarem e, enfim, defenderem a nossa moral judaico-cristã. Fechou, meu amigo. Deus abençoe a todos que assistiram, E tanto tamo aqui no junto. Instagram quanto Deus no abençoe. YouTube. Amém? Até a próxima. Até a próxima. Falou. Teve alguém que entrou no final aí, ó.